Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, envolvendo a todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, presencialmente no centro, virtualmente, e que também possamos ser envolvidos ao assistir essa palestra pelo nosso canal do YouTube, pelas mídias sociais, com essa exposição do nosso querido companheiro Edilson Ascencio. Edilson participa do Centro Espírita Leonor, em Sorocaba, no estado de São Paulo, e hoje ele traz o tema que está em João, capítulo 13, versículo 8, é uma fala de Jesus, um trechinho, ele vai se basear nesse trecho, quando Jesus diz: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Agradecemos a presença de Edilson e vamos convidar o Paulo para fazer a abertura. Obrigada. Boa noite, Edilson. Boa noite, Paulo. Bom, eu vou ler a mensagem número 40, intitulada Encargos, do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Em face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Então, depois de lida essa mensagem, vamos acalmar nossa mente, levar nosso pensamento, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, aos mentores da nossa casa, Memei Coquitlam Society, aos nossos mentores pessoais, aos nossos anjos da guarda, e pedir que o dia de hoje, a palestra do nosso querido Edilson, seja a melhor possível, que ele faça proveito desse momento, que ele consiga nos transmitir tudo que ele quer transmitir da melhor maneira possível e, o mais importante, que as suas palavras nos modifiquem para melhor. E assim agradecemos e que o dia seja edificante e que nós consigamos nos tornar um pouquinho melhores do que éramos, um pouquinho melhores do que éramos ontem. Obrigado, que assim seja. Edilson, é com você. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de reiterar o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma honra para mim e ter a possibilidade mais uma vez de falar
sobre Jesus, né? O desafio dessa noite está justamente lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 8, mas também está no livro que nos foi proposto, no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito por o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Eu quero lembrar que esse livro, ele pertence a uma coleção chamada Coleção Fonte Viva. São 5 obras. O primeiro é justamente Caminho, Verdade e Vida, escrito lá em 49, ainda em Pedro Leopoldo. Depois Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna, já em 67, quando Chico estava em Uberaba. Esses livros, essa coleção Fonte Viva, é muito interessante porque Emmanuel, ele consegue fazer um apanhado em relação a pequenos trechos, versículos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Os livros têm uma característica comum, todos eles têm 180 capítulos, né? Inicia-se com uma pequena passagem e depois Emmanuel faz a sua dissertação sobre aquilo que ele acabou de pensar do Evangelho. Na noite de hoje, nós recolhemos esse trecho do Evangelho de Jesus, que está em João, quando ele diz, isso na reunião da ceia, né? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe então Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. E o interessante aqui, meus amigos, é que esse trecho ele é retirado do Evangelho de João, que é o evangelho, teoricamente, o mais próximo de Jesus. É um evangelho mais espiritualizado. Nessa obra especificamente, Caminho, Verdade e Vida, dos 180 textos que Emmanuel analisa, 47 estão no Evangelho de João. E João é um personagem muito importante do cristianismo primitivo. João, como sabemos, era discípulo de João Batista e, ainda muito jovem, teve a possibilidade de conhecer Jesus. Quando ele estava ao lado de André, eis que João Batista vê a figura de Jesus chegando e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Então, a partir daquele momento, João, que era jovenzinho naquela época, passa então a seguir os passos de Jesus. Esse é o momento em que se dá o batismo de Jesus, a última profecia. João Batista, o último dos profetas, anuncia a chegada do Mestre Jesus. E aí há uma passagem interessante porque muitas vezes nós, enquanto espíritas, somos questionados. Jesus foi batizado. Por que não se pratica o batismo, então, dentro da doutrina espírita, não é? E aí nós, humildemente, explicamos que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz: não vim destruir a lei nem os profetas, vim dar cumprimento a ela. Ou seja, Jesus aparece ao iniciar o seu ciclo evangélico batizado, né? E aí, meus amigos, começa toda a jornada de Jesus e João está presente. Ele é o primeiro, ao lado de André, a se juntar à caminhada de Jesus. Logo após, seu irmão, Tiago Maior, também Simão, a qual nós reconhecemos aqui como Pedro, a quem Jesus se identifica como Pedro, né? Dão início à jornada evangélica. João esteve muito presente na vida de Jesus, não só no início, mas em passagens muito importantes, como por exemplo, no Monte Tabor, quando dá a revelação em que Jesus diz: Elias já veio, está reencarnado, é João Batista, né? E acompanhou Jesus até o final da sua jornada evangélica na Terra. Eu quero lembrar que, ao final, o único dos discípulos que estava presente no momento da crucificação era João. Todos os demais já haviam saído, todos os demais já haviam ido embora, inclusive Pedro. Inclusive Pedro, a quem Jesus diz: Tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Ou seja, João tem uma participação muito robusta no evangelho primitivo, né? E não só na passagem enquanto Jesus está encarnado, como depois da sua própria desencarnação. Ele se junta a Tiago,
Tiago menor, João e Filipe, na casa do caminho, no primeiro núcleo evangélico na cidade de Jerusalém. Lá ele permanece até ser perseguido por Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, que depois se tornaria Paulo de Tarso, e acaba então recorrendo, saindo por várias cidades, inclusive a primeira Jope, depois Antioquia, até Efésios, no final da sua jornada. João é o único dos discípulos que não é martirizado. Ele morre por longevidade na cidade de Efésios e, ao final da sua vida, tem a possibilidade de escrever o Evangelho. O Evangelho de Jesus, como nós disse, de João, é mais robusto, é mais espiritualizado. Diferente dos demais, os evangelhos sinóticos, né, chamados sinóticos, que tratam da realidade, do dia a dia, tratam das parábolas, João não. João é mais profundo. É ele que cunha esse título, em busca de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de João que, no seu evangelho, Jesus declara: Eu rogarei ao Pai que enviará um outro consolador, o consolador prometido, que nós assim entendemos como sendo a doutrina espírita. Então, antes de adentrar propriamente no versículo, era muito importante a gente destacar a importância do apóstolo amado, que não participou só do núcleo evangélico, mas como também da codificação. No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, há textos de João Evangelista lá. Ou seja, é um espírito altamente evoluído e importante no cristianismo primitivo. E ele traz essa narrativa justamente na última ceia, quando Jesus, reunido com os seus discípulos, faz essa fala. Então disse-lhe, Pedro disse: Nunca lavará os meus pés. Respondeu-lhe então Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aqui, meus amigos, eu destaco dois pontos importantes que eu acho que nós poderíamos analisar. O primeiro, a humildade de Jesus, né? A forma como ele narrou, a forma como ele se comportou. Porque Jesus não dá o seu exemplo desde o nascimento, quando vem numa manjedoura e logo na primeira infância já é perseguido, até o final do processo da crucificação, aonde ele está lá ao lado de dois ladrões e diz: Perdoa, não sabem o que estão fazendo. Então, a vida de Jesus foi o exemplo da humildade. Jesus não escreveu nenhuma linha, Jesus não criou uma religião propriamente dita. Jesus era conhecido como o mestre, não é? E nessa condição ensinou através da humildade. Jesus não tinha uma casa, não tinha um lar, não tinha duas túnicas, né? E assim mesmo deixou todo esse legado que nós não podemos esquecer. E quando Emmanuel trata no título como sendo bases, o título desse capítulo chama-se Bases, nós podemos entender que toda a base do conhecimento está em Jesus, inclusive da doutrina espírita. Ou seja, o que nós temos hoje enquanto espíritas é o próprio cristianismo redivido de Jesus, vivido naquela época, com os seus ensinamentos. É fato que naquela ocasião Jesus não poderia dizer tudo, porque muito provavelmente o homem daquela época não entenderia. Como é que poderia compreender, por exemplo, amar os inimigos, dar a outra face? Como seria compreender essas passagens sem entendermos a reencarnação? Então Jesus muitas vezes foi obrigado a falar por parábolas, porque as pessoas não tinham como interpretar corretamente. E eu diria que até hoje nós temos dificuldades de interpretar as parábolas, muito embora elas sejam absolutamente atemporais. Quando nós olhamos e discorremos as parábolas de Jesus, são mais de 40, nós poderíamos imaginar que essa parábola saiu num grupo de WhatsApp, saiu ontem numa mensagem, são totalmente do nosso cotidiano. Então Jesus criou elementos para que nós pudéssemos entender, e nós não tínhamos condições propriamente de entender naquela época. No entanto, é bom que se diga que em relação ao seu comportamento não há dúvidas em relação à humildade. Por outro lado, também, se Jesus foi obrigado a falar em parábolas, em determinadas circunstâncias, ele foi incisivo.
Quando ele falar em amor, em caridade, em perdoar, Jesus foi incisivo. Não deixou dúvidas com relação a esses comportamentos. Ou seja, trouxe o ensinamento, trouxe a base do conhecimento, né? E deu o seu exemplo através da humildade. E isso ele faz refletir a Pedro. Era preciso que ele exercitasse a humildade para ficar caracterizado naquele momento importante, a sua humildade. Fato importante que nós não podemos esquecer, meus amigos. Porque nós aqui, enquanto encarnados, muitas vezes, desvinculados da questão da espiritualidade, muito ligados às questões materiais, esquecemos que somos espíritos encarnados em face de evolução. Esquecemos que num determinado momento da nossa existência, vamos desencarnar. Que o nosso nome vai estar, aqui no Brasil a gente chama de certidão de óbito, o nosso nome vai estar lá, assentado numa certidão de óbito, e de nada vamos levar para o plano espiritual, senão aquilo que nós recolhemos enquanto conhecimento. Porque os bens materiais irão de ficar. Né? E Jesus deu esse exemplo de desprendimento dos bens materiais. É fato que os bens materiais são absolutamente necessários à nossa subsistência, mas são empréstimos que a espiritualidade nos concede para que, enquanto encarnados, possamos exercer as nossas atividades, sem nos esquecermos de que nada iremos levar para o mundo espiritual. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção é a questão da humildade. Jesus quis deixar claro que era importante exercer, exemplificar a humildade. Um outro ponto que chama muito a atenção aqui, meus amigos, é o aspecto do servir. Jesus fala: eu vim para servir e não para ser servido. E isso é um modelo para todos nós, é uma base para todos nós. Estamos aqui para servir, que servir é a base do aprendizado. E muitas vezes também esquecemos determinadas situações, não é? Ou seja, procuramos ser servidos. E nós estamos aqui em face de um processo de evolução. Ensinamentos que Jesus nos trouxe naquela época que talvez até hoje nós não conseguimos absorver. Aí, 18 séculos depois, chega a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, explicando essas passagens, explicando a questão do despreendimento dos bens materiais, da necessidade da evolução moral do espírito, da reforma íntima, da necessidade da nossa evolução pelo trabalho. Mas não é o trabalho externo, é o trabalho interno do sujeito. É o trabalho dele em se aprimorar moralmente. É dele compreender as suas limitações e trabalhar na sua modificação. E é por isso que muitas vezes, meus amigos, nós nos defrontamos com determinadas situações com a dor. André Luiz, em suas obras, ele nos diz que o principal instrumento de modificação do ser humano é Deus. Depois a dor. Porque ela transforma, ela convida, ela tem um aspecto pedagógico da transformação moral do sujeito. E aí, às vezes, a gente reclama, né? Às vezes contesta. E nós precisamos compreender esse aspecto de transformação, desse convite que nós recebemos, que a dor nos impõe. Imagine Jesus, que nada tinha a espiar, em absolutamente nada tinha a espiar, morreu na cruz, ao lado de 2 ladrões, e simplesmente disse: perdoa, não sabem o que estão fazendo. Então, meus amigos, o convite que nós recebemos através dos ensinamentos de Jesus é a nossa transformação. E a base é o Evangelho. Nada foge ao Evangelho de Jesus. Tudo está descrito no Evangelho de Jesus. Infelizmente, nós, em nossa ignorância ou egoísmo, não conseguimos compreender. Mas estamos aí justamente para isso, para aprender. E é interessante esse ensinamento de Emmanuel, porque ele faz esse simbolismo dos pés, da base, da coisa material, para que nós possamos compreender. Somos seres encarnados em processo de evolução através da evolução moral. Ou seja, sabemos que estamos aqui justamente para trabalhar e para evoluir. E quando Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais qual o modelo e guia a ser seguido, a única resposta que nós temos é:
Jesus, né? Então, irmãos, o Espiritismo, propriamente, é o Evangelho redivivo de Jesus. Aquele que os apóstolos presenciaram e que muitas vezes até ignoraram, né? Porque, como sabemos, alguns que estavam ao lado dele falharam, né? Simão, mesmo, ao qual Jesus faz uma referência, negou Jesus. Mas Jesus sabia da importância de Pedro, a qual ele chamou de Pedro, a rocha, seu nome era Simão, porque ele sabia que aquele espírito tinha um propósito na sua transformação. E todos somos chamados à transformação. Todos eles que estavam junto deles. Jesus sabia que aqueles espíritos que estavam lá, simples e humildes pescadores, falharam ou falhavam. Me recordo de uma passagem do livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, quando Jesus se reunia na casa de Simão com seus apóstolos, e em determinado momento, Tiago diz: Olha, Senhor, eu não posso segui-lo, eu não tenho condições morais para fazê-lo, eu ainda sou muito imperfeito, apesar de todo o conhecimento que eu estou recebendo. E Jesus diz a ele: Vim para os doentes e não para os sãos. O evangelho não são para os anjos, são para nós. Ou seja, nós precisamos compreender que o evangelho é a receita do bolo. É a bula a qual devemos seguir. Mas ignoramos, mas esquecemos, por vaidade, por egoísmo. Mas daí a necessidade do trabalho, daí a necessidade da dor, para que possamos ser chamados a essa realidade, a realidade dos fatos. Espíritos encarnados num processo de evolução. No lugar onde deveríamos estar, com as pessoas que deveríamos estar para podermos evoluir. Né? E aonde começa essa evolução? No lar, na escola das almas, naqueles que estão junto de nós, né? Na nossa família, espíritos que muitas vezes foram avessos de encarnações anteriores e agora se apresentam na colição de consanguíneos para que possamos reparar os nossos erros. Eis a necessidade e o objetivo da reencarnação. Aí sim podemos compreender amar os nossos inimigos. Porque aquele que foi o desafeto da encarnação anterior, agora está lá, junto de nós, para desenvolver a paciência quando pedimos paciência a Deus. Aí Ele nos dá uma pessoa difícil na nossa vida, na nossa família. Na minha é assim, não sei se na de vocês aí no Canadá é, aqui é assim, não é? Ou seja, temos lá os nossos desafetos dentro, muitas vezes, do nosso lar. Os desafios que são propostos. Precisamos encarar as dificuldades como trampolim, como necessidades para que possamos evoluir. Muitas vezes nós nos queixamos, nos vitimamos de determinadas situações. Por que é que está acontecendo isso comigo? Por que é que eu estou passando por determinada situação? Quando a pergunta deveria ser: para que eu estou passando por essa situação? Para que eu estou passando? Para a sua evolução. Quando eu cheguei à doutrina espírita, e já cheguei bem depois, né? Depois de muitos anos diante da Igreja Católica, queria respostas, queria entendimento. Por que que eu estou passando por isso? Fui obrigado a responder justamente: para quê? Para a minha evolução moral. O convite que a doutrina nos faz é transformação moral do espírito. A cada dia, a cada circunstância, a todo momento, diante das dificuldades dos familiares, qualquer que seja o desafio que nós estamos enfrentando. E tudo isso, meus amigos, está no Evangelho de Jesus. Tudo isso está naquele ensinamento daquele Galileu que veio sem nada a espiar e deu-nos a demonstração, como modelo e guia, de como suportar as dificuldades com resignação, com trabalho, né? Que nos ensinou muitas vezes com palavras, mas muitas vezes com gestos. Nos falou da fé, da caridade, do amor, do perdão, sem que nós pudéssemos compreender. Imaginem os homens daquela época, não é? Ainda tão vinculados à questão da materialidade. O quão foi difícil, o quanto foi incompreendido. Jesus teve apenas 3 anos de sua missão evangélica, não é?
Porque se tivesse iniciado antes, muito provavelmente teria sido eliminado antes. Não foi compreendido pelos homens, foi crucificado, mas deixou o seu legado, deixou a sua base, como Emmanuel nos diz, a base, o ensinamento, o conhecimento da humildade e do servir. Então, meus queridos, tudo o que nós necessitamos, tudo aquilo que nós realmente precisamos, está no Evangelho, está no ensinamento de Jesus, né? Evidentemente que a doutrina espírita 18 séculos depois, vem clarear, vem dar luzes àquele ensinamento, vem nos mostrar a questão da imortalidade, vem nos mostrar a questão da causa e efeito, né? Vem nos mostrar a comunicabilidade com o mundo visível, que era de conhecimento daqueles homens antigamente, né? Mas que vem disciplinar esse conhecimento, vem dar base para a nossa jornada no dia a dia. Que não é fácil, porque os desafios que nós encontramos quando saímos lá fora são os mais variados, são difíceis, não é? São desafios que nós temos que suportar o tempo todo, não é? Dentro da casa espírita, enquanto estamos aqui reunidos falando de Jesus, é fácil compreender essa realidade. Mas quando nós somos colocados à prova, como é que nós nos comportamos quando isso acontece? Quando alguém está buzinando atrás de nós no trânsito, quando alguém está nos xingando, não é? Será que nós temos a capacidade de pensar como Jesus pensou e agir como ele agiu? Certa ocasião aqui, aqui na minha cidade, eu moro em Sorocaba, no estado de São Paulo, interior de São Paulo, uma cidade relativamente grande, são 700 mil habitantes. Eu vinha no trânsito, numa uma rua de três faixas, vinha na faixa do meio, e o sujeito que estava atrás de mim buzinava, ficava buzinando. E eu falei, mas onde esse camarada quer passar? Tem sujeito na direita, tem um na esquerda, eu no meio, por cima não dá, né? Por que ele está buzinando? Não tem como, tem que esperar. Aí na primeira oportunidade eu saí para dar passagem, para que aquele sujeito passasse. No que ele passou, eu entrei atrás dele. Falei, agora é eu que vou buzinar. Aí quando eu passei, no para-brisa traseiro do carro estava escrito assim: hoje é minha última quimioterapia. E ele estava buzinando porque estava indo para o médico fazer a sua última sessão de quimioterapia. E eu já julguei, eu já atribuí a ele a culpa. Eu não me coloquei na condição dele. Aí eu buzinei também, passei a buzinar também, mas de alegria, compactuando com ele aquele momento de felicidade. Então a gente julga, né? Sem dar a oportunidade do outro, sem olhar para o outro, sem dar a outra face. Meus amigos, a vida é o aprendizado. Se a gente não aprende, ela nos ensina. Ela propriamente nos ensina, ela nos dá o ensinamento, né? E não adianta chorar. Aqui no interior de São Paulo a gente fala, o bom cabrito não berra. Aceita aquela realidade e transforma. Aceita aquela situação difícil e encara, e persevera, não é? Porque quem perseverar, vencerá. Está lá no Evangelho de Mateus. Simples assim. Todos os ensinamentos, a base daquilo que necessitamos para o nosso dia a dia, está no Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, 18 séculos depois, vem clarear essas luzes, vem dar entendimento, vem dar razão a essa fé raciocinada, para que possamos compreender tudo isso com calma, com serenidade, com dignidade, com resignação. Compreender que os problemas fazem parte do processo evolutivo. Compreender que a dor contribui pedagogicamente na nossa evolução. Encararmos a realidade, prosseguirmos na jornada, cair, levantar e seguir. Tal é a lei, né? Aqueles que estavam ao lado de Jesus também erraram, falharam. Não só Pedro, Judas que traiu, Saulo que sacrificou Estevão e tantos outros. Mas foi para Maria de Magdala, a pecadora, que Jesus aparece pela primeira vez, não é? Ou seja, eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para servir.
Que seja esse, meus amigos, o exemplo que nós podemos levar hoje, no nosso dia a dia, de uma sociedade tão conturbada, tão atacada, tão dividida que nós estamos enfrentando, para caminharmos para um planeta de regeneração. Estamos nesse processo de transição. E a transformação se dará pela mudança de cada um de nós, pela transformação das ideias. No livro A Gênese, Kardec nos fala que a transformação não será um cataclisma, uma mudança planetária, mas sim uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de hábitos, que muitas vezes muda o ambiente. Nós vemos em algumas obras de André Luiz processos obsessivos que se transformam simplesmente pelo amor, pela caridade, por um pequeno gesto, que nós nos esquecemos. Um bom dia, um muito obrigado, um até logo. São as coisas de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. Simples assim. A base de tudo que nós deveríamos ter e sabemos, mas esquecemos, é Jesus. Então, meus amigos, eu já terminando a minha explanação, mais uma vez, agradeço imensamente ao convite que a casa me faz, me estende, a oportunidade que muito me honra de estar aqui mais uma vez, né? Que nós possamos, nesses pequenos minutos, nesses breves minutos, ter conseguido transmitir um pouco daquilo que efetivamente pensamos em relação a esses ensinamentos e que nós possamos seguir adiante, apesar dos nossos desafios. Posso fazer a prece? Sim, sim, por favor, Edilson. Tá bom. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso querido Mestre Jesus nos asseverou: quando dois ou mais ali estiverem reunidos, estarei presente. Estamos certos da presença do nosso querido Mestre entre nós essa noite. Agradecemos a essa oportunidade. Agradecemos os desafios, as dores, as dificuldades, mas que possamos persistir com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, daqueles que estão e atuam ao nosso lado. A tudo dai graças, diria Jesus. Que possamos levar esse ensinamento também como base de sustentação para a nossa transformação moral. Que assim seja. Obrigado, gente.